que mudou depois que eu parei de acompanhar a vida de todo mundo? Nas últimas semanas eu descobri uma coisa estranha. Quanto menos eu sabia da vida das outras pessoas, mais eu comecei a prestar atenção na minha própria vida. Esse é o superpoder de ficar sem as redes sociais. Nas últimas semanas eu fiz algo que para muitas pessoas é difícil até imaginar de fazer. Eu deletei todas as minhas redes sociais e passei um tempo fazendo um detox de redes sociais. Cara, eu vinha de uma fase assim, cansado mentalmente, sem clareza para pensar, ansioso, eu já acordava de manhã com ansiedade, porém sempre naquela, né? Acordava e já pegava o celular e começava a ver um vídeo atrás do outro, naquele scrolling infinito. E falei, não, cara, vou dar um tempo, vou dar uma mudada na minha vida. E cara, eu senti uma grande diferença na maneira como eu penso, na maneira como eu vejo as coisas, na minha produtividade. Eu era um cara que não produzia mais porque infelizmente eu estava o tempo inteiro no telefone. E aí vem vários questionamentos, né, pra dentro da gente. E nesse vídeo aqui, enquanto eu tô caminhando aqui em meio à mata, vem um questionamento. O que exatamente aconteceu comigo quando eu parei de acompanhar a vida de todo mundo? Que loucura, enquanto eu gravava aqui, nesse lugar ali da mata, inclusive no vídeo aparece, fez um barulho como se fosse de tiro. Um estouro e aí as folhas caindo. Muito estranho, muito estranho. Mas aparentemente não tem ninguém aqui, só tô eu. Isso aí, vambora.
Cara, eu acho que a primeira coisa que eu consegui perceber é que minha atenção estava para todo lugar. A gente, com certeza, a internet trouxe uma fonte de conhecimento mais do que qualquer civilização, do que qualquer biblioteca, do que qualquer coisa na face da Terra já conseguiu ter. Todo o conhecimento, todo não, mas boa parte da maioria do conhecimento está ali. E o problema é que a gente recebe conhecimento um atrás do outro. A gente abre um questionamento na nossa mente e dali a alguns segundos, minutos, a gente já abre outro questionamento. E o ser humano não está preparado para isso, para a gente viver um questionamento atrás do outro. E aí a gente olha para a vida de outras pessoas ali, pô, o cara viajou, eu gostaria de viajar também. O cara fez uma trilha, eu gostaria de fazer uma trilha também. O cara fez uma faculdade, eu gostaria de fazer uma faculdade também. O cara comprou um carro, eu gostaria de comprar um carro também. E vira esse eu gostaria. E a gente para de criar, correr atrás, viver os sonhos e começa apenas de viver de eu gostaria. E é aí que eu acredito que está o problema. O problema em si não é o consumo. O problema é que a gente para de criar pelo tanto que a gente consome, que é muito. E dessas últimas semanas que eu deletei minhas redes sociais, eu comecei a observar o meu tempo de uso do celular. Cara, a primeira semana ali, quando eu ainda tinha as redes sociais, mais de 7 horas tranquilamente de consumo de tela. Fiquei sem redes sociais, caiu para 6. Na próxima semana, 5. Nessa última semana, 4. E eu acho que nessa semana vai ser menor. E somado isso ao longo do ano, ao longo da vida, quanto tempo a gente perde olhando para uma tela, olhando para a vida dos outros? Quanta ansiedade, quantos questionamentos, quantos problemas isso trazem para nós mesmos? E talvez eu tenha começado a perceber isso porque justamente tudo ficou mais silencioso. E cara, consumir é muito mais fácil do que criar. É muito mais fácil eu ver alguém pintando, alguém desenhando, do que eu desenhar, do que eu pintar. É muito mais fácil eu ver alguém sendo iniciante em alguma coisa do que eu ser iniciante em alguma coisa. Toda vez que a gente vai iniciar alguma coisa, que a gente é iniciante em alguma atividade, a gente recebe críticas. E muitas vezes a gente não está preparado para lidar com essas críticas. E sinceramente, mano, foda-se. Quanto mais a gente é iniciante, quanto mais a gente começa, mais repertório a gente cria, mais a gente vive, mais aumenta a nossa vivência. Consumir conteúdo é legal. Eu conheço lugares, eu conheço músicas, eu conheço de arte, eu conheço de história, coisas que talvez jamais eu procuraria por conta. Mas e se eu deixasse isso um pouquinho de lado e fosse viver, fosse de fato conhecer o lugar, fosse de fato fazer uma trilha, entende? E inclusive, cara, a ciência consegue pôr um pouco de nuance nisso que eu tô dizendo. Em 2024 foi feito um estudo com mais de 680 mil pessoas para analisar justamente a relação entre redes sociais e bem-estar. E o resultado não foi simplesmente redes sociais fazem mal para todo mundo. Ele foi bem mais interessante do que isso. Os pesquisadores relacionaram o uso excessivo das redes sociais com a piora do bem-estar. Porém, os resultados da literatura são inconsistentes. Ou seja, não é simplesmente rede social é ruim, Instagram é ruim, Facebook é ruim. É uma análise como muito mais a maneira como a gente usa isso. É aquela frase, tudo em excesso faz mal. E isso faz sentido para mim, porque talvez o problema não seja só abrir o celular, mas essa fuga constante
Eu paro para fazer qualquer coisa e eu tiro meu celular do bolso e vou scrollar a tela. Eu vou fazer qualquer atividade e eu preciso estar olhando o celular. Então, o problema não são as redes sociais, mas são a maneira como a gente usa isso, entende? Existe essa estranha sensação de ser um iniciante, mas permita-se ser um iniciante. Geralmente a gente quer pular essa parte e essa parte é tão importante para o nosso desenvolvimento. Esse excesso de consumo talvez faça a gente achar que todo mundo sabe o que está fazendo em todo momento. E isso não existe, isso não existe. Você vê a viagem bonita, você vê a trilha legal, você vê o carro novo, você vê tudo isso, mas você não vê o bastidor. Você não vê os perrengues daquela viagem, os perrengues daquela trilha, todo o caminho que a pessoa precisou percorrer para poder chegar onde ela está. A gente só vê o resultado, a gente não vê o caminho. Diferencie isso, porque existe uma grande diferença entre passar horas consumindo um conteúdo de algo e passar horas vivendo a experiência das coisas. Existe uma grande diferença entre você passar horas vendo conteúdo de pessoas que desenham e existe uma diferença entre você passar horas desenhando. Viva! É errando que se aprende, entende? E pela primeira vez, desde que eu criei meu Facebook, que eu criei meu Instagram, meu TikTok, minhas redes sociais, eu descobri, e talvez eu não precise parar de consumir. Depois de tanto tempo usando as redes sociais, eu descobri que talvez o que eu quero é descobrir a experiência, é viver a experiência, fora das redes. Porque eu não quero e eu não vou ser um espectador da vida dos outros. Eu vou viver minha própria vida. E se você também sente que você está sendo um espectador da vida dos outros, passando mais tempo rolando a tela do que vivendo novas experiências, comenta aqui embaixo como que isso está sendo para você, como que você enxerga isso na tua vida. E se você quiser viver um pouco mais dessa jornada, um pouco de filosofia, um pouco de vivência, se inscreve aqui no canal e vamos continuar criando, consumindo menos e criando mais. Fechou? E não se esqueça, viva abaixo do sol.